E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Lucas, para quem não me conhece, sou o criador da série Ajudando Futuros Trompetistas e aqui nesse canal estamos falando sobre o método Amadeu Russo para aqueles que estão iniciando no trompete, tá? Se você gostou da ideia, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com seus amigos também. Assim a gente pode crescer o número de trompetistas e ser uma galera bem gigante aí tocando junto, tá? Para você que já conhece o canal e está acompanhando a série, espero que esteja aproveitando as dicas e esteja funcionando também as dicas para vocês. A gente parou na página 9, exercício número 4. Vamos dar continuidade hoje no exercício 5, né? Que também não tem diferença dos passados. Antes disso eu queria falar um pouquinho sobre articulação, que a gente vem falando praticamente todo vídeo, né? Articulação e respiração. A gente sempre tem que estar pensando nessas situações. Como articular, como se fazer ouvir. Articulação é o mesmo que estou fazendo agora, por exemplo. Estou falando com vocês, estou pensando nas palavras e tentando pronunciar da melhor maneira possível para que vocês entendam aí do outro lado. No instrumento será da mesma maneira, tá? Então você pensa numa articulação, articula aquela nota e vai trabalhando ela para que ela fique cada vez mais bonita. Para que a pessoa que está te escutando possa ouvir aquele instrumento, gostar do que está ouvindo. Então vamos falar sobre isso. Eu falei de duas sílabas que são as mais usadas na articulação do trompetista. Instrumentos de vocal na maioria, né? São as sílabas tu, tu e a sílaba du. Qual a diferença entre uma e outra? A diferença é que a sílaba tu ela é usada mais para marcar alguma situação. Então ela é tocada mais num ambiente onde você está tocando marcha, tocando alguma coisa mais marcante, né? A sílaba du é uma sílaba mais leve, você percebe até ao falar. Ela remete a um legato, né? Ela fica mais próxima uma da outra. Então, para você que toca em orquestra, toca igreja, está começando agora, aprenda primeiro a tocar mais leve. Acredito que seja mais difícil, porém se você aprender a tocar mais leve, mais suave, você não terá tanta dificuldade em aprender a outra linguagem depois. Ao contrário, você já terá um pouco de dificuldade. Quando a gente já aprende uma coisa, é difícil a gente mudar para tocar. Então, na maioria dos casos aqui, a gente está aprendendo para tocar na igreja, né? Ou numa orquestra, num coro, num conjunto musical. Então, vamos aprender a tocar leve. Depois, se for o caso, você sentir necessidade, aprenda a tocar mais marcante, tá? Então a gente vai usar a sílaba du, du. A gente vai tocar aqui e vai mostrar a diferença de uma sílaba para a outra, tá? O interessante é que a gente tenha em mente que o nosso ar não para. O nosso ar tem que ser contínuo. A nossa articulação virá através do movimento da nossa língua. Então, experimenta aí assoprar e fazer o movimento com a língua. Depois de feito isso, tenta agora encaixar dentro desse movimento da língua a fala du. Tenta assoprar, movimentar a língua falando du. Então vai ficar. Então é exatamente isso que a gente vai fazer no nosso instrumento. Toda vez que a gente for trocar de nota, a combinação dos dedos com o movimento da língua. A gente já sabe que o nosso ar não para, então a gente não vai ficar picotando o nosso ar de nota em nota, tá? Muito importante, senão ficará muito feio o que a gente vai tocar. Então vamos pensar o ar e o movimento da língua. Vamos ver como fica isso no instrumento. Sílaba du, du.
Então é uma sílaba mais leve, você percebe? Não fica tão cansativo também. Agora a sílaba TU, vamos ver a diferença. Percebe? Ela é mais marcante do que a primeira sílaba. Então, para quem está aprendendo para tocar na igreja, é interessante que você toque leve, porque aí você vai unir com toda a orquestra, tá? Então, feita essa explicação, espero que você faça o teste aí. Como que a gente vai estudar isso, né? Você deve estar me perguntando. Escala, faça escala, ou repita a nota, que nem eu fiz aqui agora. Eu fiz de base a nota Sol, que é uma nota tranquila para a gente tocar sem cansar. Faça isso nota por nota, vai trocando uma, depois você tenta fazer a outra linguagem, vai trocando nota por nota. O interessante é que seu ar trabalhe sempre, sem parar. Acabou o ar, aí você volta a respirar de novo e faça o mesmo procedimento. Vai trocando, falando sílabas. Tá bom? Então, essa foi a dica sobre articulação. Vamos ver o exercício 5 agora, né? Dando continuidade à nossa série aqui. Exercício 5 a gente já viu os mesmos conjuntos em outras lições. Então, eu não vou fazer ele completo. Vou fazer apenas a subida para deixar gravado aqui para quem está nesse exercício também, tá? Então, vamos lá ligar o nosso metrônomo novamente, nosso companheiro. Então vamos lá. Então é isso, esse foi o exercício 5, não tem tanta dificuldade. Perceba que os exercícios, todos os conjuntos são parecidos do começo até o fim. Troca apenas as notas, a altura de notas, né? Então, se liga nisso aí, se liga na pulsação e coloca os movimentos, as notas, os tempos, tudo dentro da pulsação, tá? Primeiro vem a pulsação, depois vem os tempos, sempre assim. Então, esse foi o exercício 5. O exercício 6 a gente também vai tocar um trecho dele aqui, para não ficar em branco, né? Vamos lá. Praticamente o mesmo exercício, muda somente o conjunto, como está escrito o exercício. Mas trabalha colcheias e semínima também, perdoa. Então, você percebe? Todos os conjuntos iguais, ele vai subindo uma escala, depois ele vai descer da mesma forma, os conjuntos iguais, fazendo a escala descendente, tá bom? No vídeo de hoje era isso que eu queria mostrar, espero que essas dicas tenham funcionado. Mas elas vão funcionar se você realmente botar em prática, tá? Pode ser eu falando, pode ser outro professor falando, pode ser qualquer pessoa falando. A dica só funciona
se o aluno tenta colocar ela em prática, tenta fazer. Se não funcionar, não se sinta mal, não acha também que o professor é ruim, falou besteira. Às vezes a gente fala besteira, mas a gente vai corrigir. Porém, faça o teste. Pode servir para você. Ou não pode servir também. Se servir, que bom. Melhor ainda, né? Se não servir, você tenta achar uma outra dica que vá fazer você tocar. E é assim que funciona, tá? Assim que a gente estuda, assim que a gente vai aprender aquilo que a gente tanto sonha, que na verdade é tocar o trompete. Então, agradeço por você ter assistido. Espero novamente que tenha funcionado as dicas e estão funcionando, espero. Te agradeço muito. Um forte abraço e bons estudos!